Donald Trump chegou hoje à Suíça para o Fórum Econômico Mundial em sua segunda tentativa. Causou um grande escândalo ao insultar líderes mundiais e afirmar que a Europa não é nada sem os Estados Unidos. No discurso, Trump destacou Groenlândia, Conselho da Paz e Europa. Ainda assim, criticou os presidentes da Ucrânia e da Rússia, Zelensky e Putin, chamando-os de burros. Já está marcada para 22 de janeiro uma reunião entre Trump e Zelensky, enquanto Steven Witkoff e Jared Kushner, enviados de Trump, voam urgentemente para Moscou. Witkoff afirmou hoje que Ucrânia e Rússia sofrem igualmente com a guerra e compartilham a mesma culpa. A reunião de amanhã visa negociações paralelas em Davos entre Trump, Zelensky e europeus, enquanto Witkoff se encontra com Putin em Moscou e pode coordenar tudo à distância se preciso. Trump também ofendeu vários países europeus ao dizer que, sem a América, todos são fracos e podem ser esmagados facilmente. Como já mencionei, Trump falou principalmente sobre a Groenlândia, dizendo que só quer um pedaço de gelo e que, sem os e-mail, a ilha será tomada por russos e chineses. Ele inventou uma história sobre como os EUA devolveram a Groenlândia para a Dinamarca, e isso foi totalmente estúpido, então agora ele não repetiria isso. No final, Trump disse algo crucial que acalmou imediatamente os mercados de ações. Trump declarou que não pretende usar força militar para tomar a Groenlândia, mas que a Europa ainda assim deveria entregar a ilha para ele. Mas depois ele afirmou que já haveria algum tipo de acordo preliminar sobre a Groenlândia. Trump também admitiu que os EUA usaram uma arma secreta na Venezuela na captura de Nicolás Maduro, que suprimiu a eletrônica e paralisou soldados. Então, vamos agora neste episódio colocar em ordem todo esse dia maluco em Davos. Meu nome é Alexei Pitti. Antes de começarmos a discutir o assunto, inscreva-se no canal, deixe um like e comente neste episódio. Isso ajuda muito na divulgação do conteúdo no YouTube, e eu ficarei muito agradecido por isso. Inscreva-se no meu canal do Telegram Pitti News pelo link na descrição. Lá postamos notícias em tempo real. Donald Trump, só na segunda tentativa, finalmente foi a Davos e logo causou escândalos e quebrou protocolos. Trump afirmou, por exemplo, que a Europa é um aliado muito fraco e que a América não precisa deles. Segundo ele, nas últimas décadas a Europa virou um continente problemático, com lugares irreconhecíveis. Em seguida, ele disse: "Podemos discutir sobre isso, mas não há argumentos. Amigos voltam de diferentes lugares. Eu não quero ofender ninguém, mas dizem, eu não reconheço a Europa. E isso não é no sentido positivo, mas sim em um sentido muito negativo. Amo a Europa e quero seu sucesso, mas ela segue pelo caminho errado. O motivo são os gastos públicos crescentes, a migração em massa descontrolada e a contínua importação estrangeira. A Europa precisa abandonar a cultura que construiu nos últimos 100 anos. Não precisamos de aliados fracos, precisamos de aliados fortes." Depois, Trump zombou dos líderes europeus, mas isso é tema para outro episódio. Inscreva-se no canal para não perder, vou falar sobre isso. Embora grande parte do discurso de Trump tenha sido sobre a Groenlândia, ele também criticou os presidentes da Ucrânia e da Rússia. Trump afirmou que nas próximas horas se encontrará com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, mas fontes informaram que a reunião ainda está em andamento e acontecerá, na verdade, em 22 de janeiro. Trump afirmou que chegou a hora de finalmente assinar um acordo de paz. Agora vou citar Donald Trump, que afirma que a Europa quer nossa ajuda com a Ucrânia. Ele diz: "Nós vamos ajudar, mas nem estou ajudando eles. Quero que parem de morrer." Bem, sabe, é uma interpretação interessante porque antes Trump afirmava que só ele poderia parar a guerra porque se dava bem com Vladimir Putin, agora diz que está apenas ajudando a Europa. Mas tudo bem. E agora vou citar uma frase-chave do Trump sobre esse assunto. "Eu acho que Putin quer um acordo. Eu acho que Zelensky quer um acordo. Encontro-me hoje com ele, talvez esteja neste salão." Isso soou estranho, pois Zelensky não estava lá. Ele permaneceu em Kiev após o ataque massivo da Rússia ao setor de energia, deixando 60% da cidade sem luz e 33% sem aquecimento pelo segundo dia. O encontro entre Trump e Zelensky será amanhã à tarde, 22 de janeiro em Davos, antes da reunião de Witkoff e Kushner com Putin em Moscou.
Vou continuar a citar Trump. Estamos ajudando a OTAN na Ucrânia. Se não fosse por nós, Putin já teria acabado tudo. E se Kamala ou Joe fossem eleitos, a Terceira Guerra Mundial já teria começado. Acho que Putin e Zelensky logo poderão se reunir para um acordo. Se não fizerem isso, são burros. Vale para ambos. Sei que não são, mas se não fizerem, são burros. Não quero ofender, mas precisamos de um acordo. Muitas pessoas estão morrendo. É aí que começa o mais interessante. No dia 22 de janeiro, ocorrerá o encontro entre Donald Trump, Vladimir Zelensky e líderes europeus, onde Trump aplicou sua lógica de negociação. Vou explicar agora. Hoje, Trump recusou participar da cúpula do G7 proposta por Emmanuel Macron para esta semana em Paris. Macron sugeriu convidar representantes da Rússia e Ucrânia juntos para o encontro. Como chefes de Estado e governo participam das cúpulas do G7, a iniciativa era um convite para Vladimir Putin participar do encontro. Macron diz: vamos finalmente reunir Putin, Zelensky, os líderes europeus e Donald Trump, e finalmente sentar e conversar. Trump afirmou que não haverá encontro nesse formato, e sim outra coisa. Trump arquitetou o seguinte: em Davos haverá uma reunião entre ele, Zelensky e líderes europeus, enquanto em Moscou, Putin se reunirá com os enviados de Trump, Witkoff e Kushner. Os dois últimos já vão para Moscou? A ideia é simples: fazer negociações paralelas e coordenadas, pois Witkoff afirmou hoje que Putin teria aceitado o plano de paz de 20 pontos, mas com ressalvas que devem ser discutidas como descrevi acima. Ou seja, muito provavelmente as negociações serão realizadas em Davos e ao mesmo tempo em Moscou e podem, digamos, coordenar tudo isso por telefone de forma síncrona. Eu não esperava nada revolucionário dessas negociações. Por isso, durante a cúpula em Davos, perguntaram ao Steven Witkoff: vemos que a Rússia continua atacando a infraestrutura energética da Ucrânia, deixando milhões de ucranianos sem eletricidade e aquecimento. Putin está realmente aberto a um acordo de paz? Veja a resposta de Steven Witkoff, citando suas palavras literalmente, sem comentários. Bem, em primeiro lugar, eles estão em guerra, então atiram uns nos outros e nós não aceitamos isso. Nós lamentamos isso, por isso todos nós trabalhamos tanto pela paz. As pessoas sofrem dos dois lados, lá faz frio, e é horrível quando você não tem aquecimento. E nós precisamos consertar tudo isso, e um acordo de paz resolve tudo isso. Bem, agora entramos na segunda parte do episódio e no segundo tema do discurso de Trump na Groenlândia. Provavelmente Trump não falou tanto com Vladimir Putin à toa. Aparentemente foi com ele que Trump aprendeu a justificar conquistas territoriais com excursões pseudo-históricas. Trump afirmou que não pretende usar força militar para tomar a Groenlândia, mas acredita que ela deveria ser dos Estados Unidos. Depois, Trump afirmou que já há um acordo preliminar sobre o destino da Groenlândia. Por isso, ele ainda assim não vai impor as tarifas prometidas contra 8 países europeus que deveriam entrar em vigor a partir de 1º de fevereiro. Ele afirmou que não haverá acordo por enquanto, mas vou citar Trump. Queremos um pedaço de gelo para proteger o mundo, mas não nos deixam garantir isso. Nunca pedimos mais do que isso. Poderíamos ter ficado com essa terra após a Segunda Guerra Mundial, mas não fizemos. Eles podem dizer sim e seremos gratos, ou dizer não e lembraremos disso. Devem começar já negociações sobre a compra da Groenlândia pelos EUA. Somente os EUA podem proteger esse enorme pedaço de gelo, esse território quase desabitado e subdesenvolvido, localizado em um ponto estratégico-chave entre os EUA, a Rússia e a China. Mas o principal aqui é o quê? Depois que vários republicanos se manifestaram contra a ideia de Trump de tomar a ilha, o próprio Trump disse que não quer e não vai usar a força para obter a Groenlândia, referindo-se à força armada. Ele sugeriu uma conexão entre os acordos sobre Ucrânia e Groenlândia. Após citar os benefícios de uma aliança de paz para a Ucrânia, repetiu: mas agora estou pedindo só um pedaço de gelo. Mas não faltaram declarações estranhas do presidente americano. Trump traçou um paralelo direto com o passado colonial da Europa, afirmando que os EUAPRA deveriam ter a mesma possibilidade de agir como a Europa agiu no passado. Porque, na visão dele, sem a conquista de territórios não há riqueza. Fim de citação.
Nós adquirimos muitos outros territórios ao longo da nossa história, assim como muitos países europeus. Eles adquiriram muitos deles. Alguns tiveram enormes riquezas, enormes terras ao redor do mundo. Sim, Trump basicamente quer retornar à era colonial. E depois, Trump reclamou que os Inuit protegeram a Groenlândia na Segunda Guerra Mundial, mas depois não ganharam nada. Outra citação. Após a Segunda Guerra Mundial, devolvemos a Groenlândia à Dinamarca. Fomos tolos, mas fizemos isso e eles ainda são ingratos? Como escrevi hoje no meu canal do Telegram, o que significa devolver? A Groenlândia já foi dos EUA ou ocupada por americanos? Em 1941, os americanos assumiram a defesa da ilha após acordo com o embaixador dinamarquês Nusselewa. Após a guerra, ofereceram $100 milhões pela ilha à Dinamarca, que recusou. Em 1951, Dinamarca e EUA assinaram um acordo permitindo que os americanos estacionassem tropas na ilha sem grandes restrições. Se cavarmos ainda mais fundo, como faz Trump agora e Putin fazia antes, no século X, surgiram assentamentos escandinavos na Groenlândia. 300 anos depois, esse território foi incorporado ao Reino da Noruega. No século XIX, a ilha tornou-se dinamarquesa. Antes, era administrada com a Noruega. Em certo ano, a Groenlândia foi incorporada à Dinamarca, deixando de ser colônia e depois conquistou autonomia. Então, em toda essa história, surge uma pergunta simples. O que significa que os Inuit devolveram a Groenlândia para a Dinamarca? E mais, Trump afirma que os Tewa não ganharam nada na Groenlândia. De quem é a culpa? A questão é que o acordo firmado em 1951 com a Dinamarca permite que os Estados Unidos da América usem o território da Groenlândia para fins de defesa sem quaisquer restrições. Na verdade, praticamente não há restrições, mas durante a Guerra Fria, os próprios EUA fecharam mais de uma dezena de suas bases militares na Groenlândia. Não foi a Dinamarca, os EUA saíram de lá. Acrescento mais um ponto interessante. Durante o discurso, Trump chamou várias vezes a Groenlândia de Islândia. Curiosamente, quando Joe Biden errava o nome dos países, Trump afirmava que isso indicava declínio mental. Agora o próprio Trump diz que não é a Groenlândia, e sim a Islândia, e afirmou também ter feito a paz entre a Armênia e Azerbaijão. Ele repetiu isso sim, mas vou citar Trump sobre a Groenlândia. Todos os europeus me amavam, até eu falar sobre a Islândia, digo Groenlândia, aí me chamavam de paizão. O problema com a OTAN é que estaremos 100% com eles se precisarem, mas será que estarão conosco quando precisarmos? Se eu ligar para eles e disser que fomos atacados, será que nos apoiarão? Nem na questão da Islândia estão do nosso lado. Ontem o mercado de ações caiu por causa da Islândia, então a Islândia já nos custou muito dinheiro, mas isso é pouco comparado ao quanto o mercado subiu. Foi assim que o aliado se pronunciou. Trump invadiu Davos, gritou com os aliados e foi embora. Ah, sim. O fórum acontece na Suíça e aqui vai mais uma citação de Donald Trump para encerrar. Sem nós, a Suíça não é a Suíça. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se quiser apoiar este canal do YouTube, você pode fazer isso com qualquer doação ou assinatura paga pelos links e dados na descrição deste vídeo, assim como pelo QR Code na sua tela. Agradeço qualquer apoio de vocês. Se cuidem, tchau a todos!